No ar, Vovoteca TV, Loteca 1162, que chega com o cofre um pouquinho cheio, né? Tá aí com 400 mil reais. A grade tá aí com a rodada completa, a última rodada da Série A do Brasileirão. E para completar, 4 jogos europeus. Entre eles tem aí uns 3 bons favoritos. É bom analisar com calma. A princípio, a rodada da Série A está toda para domingo 16 horas, mas não descarto a possibilidade, porque alguns jogos estão virando amistosos, que a CBF mude alguma data, horário aí, então pode ter mudança em data e horário. Fiquem atentos lá no vovoteca.com, que eu estarei informando. E agora, que você já deixou o like, o joinha da sorte, eu chamo você, Matheus, para que faça aquelas tradicionais análises e dê umas boas dicas aí sobre os números parciais da grande enquete Vovoteca. É com você, filhão. É isso aí, galera amiga. Nossa enquete já está na tela e superando 1.400 votos na tarde dessa quinta. A grande enquete Vovoteca, em suas parciais, vão apontando e eu destaco 9 colunas favoritas, sendo 5 delas consideradas super favoritas com 80% ou mais. Entre os menores favoritos, temos o Bragantino com 58%, recebendo o Criciúma. Aqui temos um Massa Bruta que visita hoje o Atlético Paranaense e caso surpreenda vencendo e o Flu tropece hoje em frente ao Cuiabá, poderá ter frente o Criciúma, o jogo chave para escapar do rebaixamento. Portanto, fiquem ligados nos 2 jogos dessa quinta. Eles vão ajudar na marcação de secos e bons duplos desse concurso. Vejam que outro pequeno favorito, o Galo com 57%, apesar de viver um péssimo momento e ainda luta pela última vaga da Sul-Americana, e o Atlético Paranaense é o concorrente direto por essa vaga, e a depender do resultado de hoje frente ao Bragantino, aqui poderá entrar com 1 ponto a menos que o Galo, e assim um simples empate dará ao Furacão a vaga na importante Sul-Americana. Por isso, reforço, os 2 jogos de hoje são fundamentais para a marcação dos jogos 5 e jogo 12. A princípio, entre as 11 colunas zebras, apontadas no 1162, eu vejo 2 com perigo maior. O empate do super favorito Flamengo com 11% frente ao Vitória me faz pensar que, como ambos não almejam mais nada, o jogo pode ficar morno demais. E esse empate pode acontecer e filtrar muito o concurso 1162. A outra zebra possível, que no caso seria uma surpresa de 16%, é o empate entre Girona e Real Madrid. Até porque o Girona vem de boa sequência com 3 vitórias e 1 empate, e o Real Madrid ontem perdeu fora de casa para o Atlético Bilbao, e isso pode sempre afetar o ambiente interno. Já no campo de opiniões divididas, temos 3 jogos, que com qualquer resultado já filtra a loteca. São eles: o jogo 4, Tottenham e Chelsea. O Chelsea vem melhor, tem 8 pontos a mais que o Tottenham, porém, o Tottenham joga nessa quinta e pode diminuir essa diferença para 3 pontos. Com isso, o clássico pode ganhar um tempero especial. Já o jogo 6, Cuiabá e Vasco, o Cuiabá sonha em terminar bem e passar a lanterna para o Atlético Goianiense. Já o Vasco pensa na premiação, que cresce com o posicionamento melhor dentro do Brasileirão, entra em 10º, mas se vencer e o Cruzeiro tropeçar, termina em 9º e fatura mais. O jogo 8, Grêmio e Corinthians, o tricolor gaúcho, em 12º, já garantiu permanência na elite, mas pode ainda ganhar 2 posições e uma verba maior de premiação. Já o Timão quer fechar o ano com 8 vitórias seguidas e, sem dúvida, uma marca para ficar em sua história. É isso aí, galera, esses foram os meus destaques da nossa grande enquete. Continuem votando no vovoteca.com e no LotequeiroSBR, nessa ferramenta que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, eu passo para o JP, onde ele traz a análise do nosso jogo Sugestão. Beleza, Matheus, está se aprimorando nas análises dos números parciais da grande enquete Vovoteca. Enquete que está lá aberta, hein? Vai lá e vote, ajude nessa incrível ferramenta da Loteca brasileira. Agora o Matheus jogou na tela a nossa matriz raiz com 14 secos. Por que eu faço 14 secos? Pela coerência, pelo respeito que eu tenho aos mais de 30 mil visitantes diários do vovoteca.com, que nos dá uma liderança isolada no segmento loteca desde 2012. E eu sei que muitos
não tem verba suficiente, a gente afinal fala com toda uma nação, por uma imensa nação. Então, 14 secos e cada um use quantos duplos o bolso aceitar. O importante é participar. Tá aí então, ao lado também eu deixo aí aquilo que eu acho serem bons duplos a serem usados. Eu indico a zebra da rodada, onde eu acho que pode acontecer aí uma vermelhinha, e aquele jogo encrenca, o jogo do triplo, tá ok? Para Flamengo e Vitória, estou indo de Flamengo, né? Com um bom duplo aí alternativo, coluna 1 e coluna do meio. O que aconteceu com o Flamengo? Ele demorou para substituir o treinador. Isso fez o Flamengo perder alguns pontos importantes. Caso contrário, estaria brigando pelo título. Aqui pega um Vitória que fez um bom campeonato, digno, e pode fechar com chave de ouro se segurar um belo empate lá no Rio. Aqui, então, na matriz, vou de coluna 1, mas indico um X como um bom duplo, né? Uma boa alternativa para buscar um filtro na loteca. Girona e Real Madrid, é sempre natural um tropeço do Super Real Madrid e ontem aconteceu na derrota frente ao Bilbao. Porém, sabe que um novo tropeço pode deixar o Barcelona ampliar a vantagem na liderança. Tá de olho aí nisso, né? Não creio que irá perder 2 vezes seguida. Portanto, estou indo de Real Madrid, coluna 2, vou fixar com ele. Fiorentina e Cagliari, é Itália, Série A italiana, para se manter no G4 e até podendo tirar o terceiro lugar que está aí na mão da Inter, a Fiore quer dar sequência à sua série de vitórias. Já são 7 nas últimas rodadas. Aqui recebe um Cagliari cuja tendência é fazer aquele campeonato que conhecemos de altos e baixos, tentando se manter na elite. E em jogos como esse, procurar montar um ferrolho, né, no caso do Cagliari, para se defender. Quem sabe aí ele consegue um empate. Eu não vejo o risco disso acontecer. Estou indo de Fiorentina, coluna 1. No 4, Premier League, Tottenham e Chelsea, um jogão de bola aqui. Mas o momento do vice-Chelsea é melhor. Mas não descarto abrir a matriz com a coluna do meio. E talvez se fixar até nela, né? Porque vai ser realmente um jogão. Mas para quem puder, eu estou indicando esse como sendo o jogo do triplo. Então, matriz, coluna do meio. Bragantino e Criciúma, ô jogo. A depender dos jogos dessa quinta, o Bragantino hoje pega lá no Paraná o Atlético Paranaense. Aqui poderemos, né, a depender do resultado, ter um jogo de rebaixados. Mas se o Braga vencer, surpreender o Atlético Paranaense, aí sim, aqui pode ser o jogo da sua permanência. De qualquer forma, acredito que independente das circunstâncias, o Bragantino massa bruta deve vencer. Mas é o massa bruta, né? Dá medo. Mas é Bragantino, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6 para Cuiabá e Vasco. Jogo com valor de amistoso é sempre perigoso. Para o Cuiabá se despedir com vitória, significa até vencer o Vasco pela primeira vez desde 2015. Nesse período foram 2 empates e 3 vitórias dos cariocas. Para o Vasco, pode valer tentar tomar a 9ª posição, que hoje é da Raposa, e pegar uns trocados a mais na premiação da CBF. Tem isso aí também, tá? Na última rodada, todo mundo querendo se posicionar melhor devido à premiação de final de campeonato. Sei lá, eu sinto cheiro de empate no ar. Começo com ele. Ou um duplo. Aqui acreditando no pior, que é o Cuiabá, que pode quebrar o tabu em casa e fechar com chave de ouro. Quebra o tabu e ainda ganha. Então, palpite, coluna do meio na matriz, duplo 1x para quem quiser usar esse duplo. Bahia e Atlético Goianiense faz o jogo do meio da loteca, é o jogo 7, não tem para onde correr. Cabe ao Bahia vencer o rebaixado Atlético Goianiense e conquistar a última vaga da Libertadores. Simples assim. Coluna 1. Jogo 8, Grêmio e Corinthians. Jogo que entra com status também de amistoso, mas que deve ter empenho de ambos, no meu ponto de vista. Vejo como bem equilibrado esse jogo aqui. E pode confirmar o resultado dos últimos 15 confrontos. Nos últimos 15, sabe quantas vezes empataram? 10 vezes. Acho que vou empatar de novo. Coluna do meio, Grêmio e Corinthians. Fortaleza e Inter fazem o jogo 9.
O Fortaleza nitidamente abriu mão da competição, não vem competindo nas últimas 2 rodadas, mas aqui e em casa ainda pode retomar a 4ª posição, que agora é do Inter, e sempre vale uns milhõezinhos a mais na premiação da CBF. Mas a nível de momento, o Inter está bem melhor. Assim, começo na coluna 2, coluna do Inter, mas como ainda vale algo e isso dá valor ao jogo, uso o terrível duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. No jogo 10, o Juventude pega o Cruzeiro lá na Serra Gaúcha. A Raposa entra em campo para vencer e torcer para o Atlético Goianiense segurar no mínimo um empate frente ao Bahia. Isso acontecendo, fica com a última vaga da Liberta. Para o Juve, palmas. Vamos bater palma para eles. Uma bela arrancada final que garantiu a permanência e uma vaga na próxima Sul-Americana. Isso vale bastante, né? Então eu estou indo aqui de Cruzeiro na coluna 2, mas esse aqui também é um duplo que eu até indico usar, apesar do risco do empate, pela animação do Juventude, porque não um duplo aberto coluna 1 e coluna 2, tá? No jogo 11 é o Verdão, Palmeiras recebendo o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Ficamos assim, o Verdão tem que vencer e torcer para o rival São Paulo vencer o Fogão lá no Rio de Janeiro. Mesmo sabendo que o tricolor paulista não vai fazer a mínima força para isso, o Palmeiras deve confiar, né? Deve fazer a parte dele. Já o Fluminense faz aqui o jogo da vida. Isso se perder hoje, né? Para o Cuiabá, né? Vai receber o Cuiabá. Se ele perder para o Cuiabá e perder aqui, ele pode cair para a Série B já nesse domingo. Olha que encrenca, hein? Mas, encrenca a parte, Palmeiras, coluna 1. Jogo 12, Atlético Mineiro recebendo o Atlético Paranaense. É o Galo versus o Furacão. Vale uma vaga na Sul-Americana. Ambos querem, né? Ambos querem essa vaga. Por isso, acredito que o Galo vai aproveitar o mando e até vai quebrar a incrível sequência negativa de 10 rodadas sem uma única vitória. Será que vai terminar sem vitória? Acho que não, coluna 1. Jogo 13, aí sim o jogo do Botafogo contra o São Paulo. É difícil imaginar outro resultado que não seja a vitória do Botafogo. Mas, como um simples empate serve para levantar a taça, ele também não pode ser descartado. É lógico, joga com o regulamento embaixo do braço. Esses jogos aí às vezes complicam, né? Mesmo achando que o São Paulo não vai querer complicar. Vou com o Bota campeão nas 2 opções. Ou seja, no seco coluna 1 e numa indicação de um duplo que seria um caça-surpresa, coluna 1 e coluna do meio. Fechando com o Atlético de Madrid e Sevilla. Aqui o Atlético de Madrid se transformou em um bom favorito, principalmente pelo bom desempenho em casa. 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Porém, o Sevilla, quando joga fora, até se defende bem. Fora de casa, ele já segurou, até o momento, 3 bons empates. Empatou lá 2-2 com Las Palmas, 0-0 com Mallorca, 1-1 com o Atlético de Bilbao. E pode, quem sabe, né, se segurar lá na defesa e arrancar um bom empate aqui. Seria uma zebra de valor, tá, galera? Portanto, na indicação eu vou de Atlético de Madrid, coluna 1, mas coloco o Sevilla como a zebra da rodada. E ele é zebra empatando e principalmente vencendo. É isso aí, galera. Tá aí a minha matriz, as 14 breves análises, né? Sempre lembrando que é bom vocês ficarem atentos nos 2 jogos de hoje, que pode mudar alguma coisa. E continuem nos visitando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, com as análises escritas do trio de jovens lotequeiros, Matheus, Nicolas e Paulinho. E me despeço desejando a todos um final de semana sensacional, com 400 mil no bolso, gritando: eu fiz os 14, publica aí, JP, na sala ouro. Eu fiz 13, me coloca na sala prata. É isso aí, para isso tudo eu sempre digo alto e forte, amém.